Você pode estar vivendo um processo com Deus, mas sem saber, pode estar atrasando aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Porque existem erros que muita gente comete no meio do processo que não só atrasam, mas que podem até mesmo impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês alguns erros que você não deve fazer quando em meio ao processo, quando Deus está te preparando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paulinho por aqui, chegando para mais um vídeo. E hoje eu quero compartilhar com vocês, queridos, algo que eu tenho visto muito regular, muito frequente aqui nos nossos comentários, dos nossos vídeos a respeito do processo. Muitas pessoas compartilham e comentam aqui, poxa, todos esses pontos, eu tenho vivido isso, eu tenho vivido aquilo, mas eu não sei quando agir, eu não sei como agir, eu não sei a direção que Deus quer que eu tome. Então esse vídeo aqui, ele é para isso, para te dar um norte, para te dar um rumo, para não deixar com que você se precipite na sua tomada de decisão, tá bom? Então vamos juntos, porque eu não tenho dúvidas de que Deus vai falar com você, queridos. Ok? E o primeiro erro que você jamais, queridos, quando em meio a um processo, que Deus te colocou, que Deus te trouxe, sabe, para passar, e a gente entende, que processo nada mais são do que preparo de Deus para as nossas vidas. O primeiro erro é querer acelerar, queridos, o processo de Deus. Já aconteceu isso com você? Em algum momento da sua vida você já quis acelerar o processo de Deus na sua vida? Eu, diversas vezes, queridos. Eu posso ser sincero com vocês, todas as vezes que eu tentei dar uma mãozinha, dar uma ajudinha a Deus para, de alguma forma, tentar acelerar esse processo ou encurtar o tamanho desse deserto, eu mais atrapalhei do que ajudei, queridos. Mais atrapalhei do que ajudei o agir de Deus na minha vida. Porque quando eu e você tentamos dar uma ajudinha, tentamos dar uma força, sabe, para Deus, é como se eu e você estivéssemos, desconfiando da capacidade de Deus, desconfiando da fidelidade de Deus nas nossas vidas, queridos. É como se pensássemos, sabe, que se eu preciso dar uma ajuda a Deus, é porque o Senhor, ele é insuficiente, sabe, de sozinho completar a boa obra que ele começou na minha vida. Quando eu e você queremos dar uma mãozinha para Deus, indiretamente é isso que você está dizendo, é isso que nós estamos dizendo para Deus. Por outro lado também, queridos, a gente vê que a nossa ansiedade, ela sempre vai gerar decisões erradas. Lembram do caso da situação de Abraão e Sara? Deus havia feito uma promessa para Abraão. Abraão ainda, você vai ser pai de multidões, sabe? De um grande povo, E aí o que eles fizeram? Por querer dar uma ajuda, sabe, a Deus, por querer facilitar o caminho de Deus, eles criaram, foi um problema, na verdade, para Deus, que até hoje, até o dia de hoje, a gente, se você ligar a televisão e agora você vai ver o que está acontecendo lá no Oriente. Por quê? Porque um dia Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus, queridos. Então, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa, sabe, do seu apoio. Deus não precisa do seu empurrão, porque eu e você precisamos entender, de fato, sabe, que as nossas ansiedades sempre, querido, sempre, elas vão gerar decisões erradas. Os nossos atalhos, eles sempre vão criar problemas. E a nossa ansiedade sempre vai revelar falta de confiança naquele que nos fez a promessa. E aí eu preciso te lembrar de uma coisa aqui, tá? Que tudo aquilo que você tenta acelerar fora do tempo de Deus, você automaticamente vai ter que sustentar fora da presença de Deus. Porque você vai ver que é muito comum, A gente vai lá, arruma o problema e depois, vê que deu errado, traz aqui para Deus, Senhor, resolva aí agora, Então não é assim que funciona, queridos. Então o primeiro ponto aqui, o primeiro passo, a primeira atitude, o primeiro erro que você jamais deve cometer é querer ou tentar, acelerar a promessa, o tempo da promessa, sabe? Nós estamos no Kairos de Deus, O Kairos é o tempo perfeito do Senhor para as nossas vidas, para a sua vida, meu querido. Você crê nisso? Que você está no tempo perfeito de Deus para a sua vida? Se sim,
Se você crê nisso, então você de fato não precisa tentar acelerar o agir de Deus na sua vida. Amém? Segundo erro muito comum que nós vemos muito acontecer, mas que você que está me vendo aqui, queridos, do outro lado dessa tela, é que você não pode desistir no meio do processo. Você vai ver que é muito comum, as pessoas começam, sabe, os processos nas suas vidas, né? Estão empolgadas, determinadas, comprometidas com aquilo, mas esse nível de compromisso, comprometimento, sabe, ele dura até o dia de amanhã. Ele dura até a primeira prova. Ele dura até o primeiro desafio. Então, Deus, ele deseja nos levar a um nível maior de compromisso. Sabe por quê, queridos? Porque tudo, não é só a vida com Deus, não. Tudo na sua vida que você for fazer, se você não se comprometer, sabe, não assumir o nível de responsabilidade de ir até o final, você nunca vai colher os frutos, queridos. A vida é assim. Você já parou para pensar? Imagina aqui comigo um trabalhador da lavoura, ele vai lá, lança a semente dele e ele não espera o tempo correto, o tempo perfeito da colheita. Ele vai querer tirar antes ou ele vai desistir daquela colheita. Não, já passou do tempo, né? Esperei demais, sabe, e vou fazer outra coisa. Ele nunca vai desfrutar do resultado, queridos. Com Deus também é assim. Você também, no meio do seu processo, por mais difícil que possa estar, eu imagino que esteja, porque a própria Bíblia, né, nos diz há mais de 2000 anos atrás, né, que os dias são maus, basta cada dia ser o mal. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra diz para nós? Mas, apesar de de todo o tempo difícil que nós estejamos vivendo, queridos, você não pode desistir. Porque quando você desiste, você está demonstrando, você está dizendo para Deus que você é inconstante na sua decisão. Você está dizendo para Deus que a sua emoção é maior do que o propósito, né? Porque hoje eu estou bem, então hoje eu caminho. Amanhã aconteceu alguma coisa, você não está mais, né, com um good mood, né? Você desiste. E você também acaba dizendo a Deus que quando aumenta a pressão, ou se aumentar a pressão, você acaba por abandonar a promessa. Entende? Então, não desista, queridos, no processo, no meio do processo. Você não pode desistir. E tem uma frase, né, que eu encunhei, que, né, a gente fala muito nas nossas palestras, nossas mentorias. Eu quero compartilhar com vocês aqui, que diz que quem para no meio do caminho não chega a lugar algum, queridos. E em não chegando em lugar algum, consecutivamente não desfruta de resultado algum. Você pegou isso? Eu vou repetir para você. Quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. E em não chegando a lugar algum, consecutivamente não desfruta de resultado algum. Eu tenho certeza que você não é daqueles que param no meio do caminho. Eu tenho certeza que você não é daqueles ou daquelas, né, que depois de ter plantado, semeado tanto, sabe, vai desistir no meio do caminho para não colher nada. É como diz aquele ditado muito popular no Brasil, né, nadar, nadar e morrer na areia da praia, né? É isso. Entende? Você não é desse. Você não é dessa, queridos. Então, persevere. Persevere no seu objetivo. Persevere no seu propósito. Amém? Terceiro erro. O terceiro erro muito comum também para nós aqui, queridos, é se manter nos ambientes em que Deus já disse que era para você sair de lá. Deus já te orientou, Deus já te mostrou, Deus já te falou, mas você muitas vezes ainda insiste em permanecer em ambientes que não são mais para você, que não te cabem mais, que mais te atrapalham do que te ajudam, que mais te puxam para trás do que te empurram para frente, que mais te puxa para baixo do que te joga para cima. Esses ambientes não te cabem mais, queridos. E a pergunta para você aqui hoje é: o que é que você ainda está fazendo nesses ambientes? Aí depois você quer vir, né, perguntar para Deus, questionar Deus como Jó, né? Senhor, o que é que eu fiz? Eu taquei pedra na cruz. Não, queridos, não.
De repente você não tenha tacado pedra na cruz, mas você ainda está em ambientes em que Deus já ordenou você se retirar. Então, nesse ponto aqui, algo que você precisa entender de uma vez por todas: ambientes, escute o que eu vou te falar, ambientes, eles não determinam os seus resultados, mas eles influenciam e muito nos seus resultados. Relacionamentos desalinhados desalinham da promessa. E zona de conforto disfarçada é zona de morte decretada. Então Deus não tem esse tipo de ambiente para você, né? E o que nós precisamos pensar, queridos, a respeito dos ambientes em que nós estamos inseridos ainda hoje, é exatamente no seguinte: que o ambiente em que você insiste em manter pode ser exatamente o que Deus está tentando remover. Eu vou repetir isso. Os ambientes em que você ainda está tentando, se manter, podem ser exatamente aquilo que Deus está tentando remover, e Deus puxa para cá e você puxa para lá. Você puxa para lá, Deus puxa para cá. Mas Deus está tentando te tirar desses lugares, não é porque Ele quer te ver sozinho, solitário, é porque Deus é mau. Não, não é não. É porque Ele já ouviu coisas que você não viu. Não ouviu, né? Ele viu coisas que você não viu. Ele sabe de coisas que você não sabe. Entende? E é porque também Ele já tem um ambiente melhor preparado para você. A pergunta aqui é: você quer ir para lá? Ou você quer permanecer onde você está aí? Quarto erro é que você não pode ignorar o trabalho, o agir, o mover interno de Deus. Queridos, aqui nos nossos vídeos a gente sempre está falando disso, que Deus, que a obra que o Senhor começa em nós, ela sempre começa, o start, né? Sempre é interno. Porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós refletimos no externo, nada mais é do que o reflexo do que aquilo que nós somos ou temos, né, internamente, queridos. Não adianta nada a gente mudar o jeito de vestir, mas não mudar a maneira de pensar. Não adianta nada, queridos, a gente mudar, a maneira, né, de andar, se a gente não mudar por dentro a maneira de ser. Não adianta, queridos. Então você vai ver que muitas vezes a gente ignora o agir interno de Deus. Deus está movendo, Deus está tirando, as coisas, e você está, ignorando. Porque muitas vezes você está mais ligado, você tem valorizado, você tem buscado mais uma mudança externa e resistido à transformação interna. E quer saber de uma coisa, queridos? Na maioria das vezes, quando nós nos preocupamos tanto, né, com uma mudança externa, na maioria das vezes é por vaidade, é por querer mostrar, provar para as outras pessoas, né, que nós agora estamos diferentes, que nós agora estamos amadurecidos, que nós agora estamos... Isso é engraçado demais, queridos. Eu lembro que na minha adolescência, né, para a juventude ali, eu era muito assim. Eu lembro que eu havia começado a descobrir o mundo da literatura, né, livros e tal. Tem alguns poucos livros aqui atrás. Tem mais uma pilha no Brasil, né, que ficaram para lá, né, ficaram de legado. E eu lembro que na minha empolgação, toda roda que eu chegava, eu queria compartilhar para os meus amigos, né, o que eu estava aprendendo. E olha que isso não era nem por questão de vaidade não, mas é porque eu queria mostrar para eles que eu estava mudando, que eu estava amadurecendo. E quantas vezes, queridos, eu fui mal interpretado, quantas vezes eu fui julgado erroneamente por isso. Vocês não têm ideia. Mas vocês vão ver que na maioria das vezes a gente sim quer, né, mostrar, quer obter, né, na verdade, uma mudança primeiramente externa, mas para a gente ostentar, mais para a gente ser reconhecido pelas pessoas à nossa volta. Nossa, fulano tá diferente, né? Afinal de contas, quem não gosta de receber um elogio, né? Não é verdade? Eu gosto, você gosta? Mas vocês vão ver que
Deus, ele não entrega, queridos. Deus, ele não vai entregar, sabe, a promessa, a vitória, a bênção, algo grande, grandioso, sabe, para quem não está pronto, preparado para sustentá-la. Eu sempre vou dar esse exemplo, né? Poxa, José, por mais que ele tivesse recebido uma palavra, uma revelação do futuro dele, né, uma promessa de bênção para o futuro dele, Deus só entregou quando ele estava de fato apto para gerir, para governar bem aquela promessa. Davi, na vida de Davi foi a mesma coisa. Davi era um menino de 16 anos, né, 17 anos. Ali o óleo derramado na cabeça dele, sabe? Mas só foi de fato, né, tomar posse do governo na sua maturidade. Jesus, queridos, com seus 12 anos já estava ensinando no templo. Entende? Com 12 anos, Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado que veio aqui nessa terra, com 12 anos, ele já tinha maturidade, sabe, para ensinar, porque a Bíblia diz, né, que os pais dele haviam o esquecido, né, na festa da Páscoa, e quando chegaram para encontrar, ele estava ensinando, sabe, a multidão lá, ensinando aos mestres da lei. Entende? Jesus com 12 anos, mas ele só foi de fato exercer o ministério dele com 30. Por quê? Porque Deus, ele não vai entregar, sabe, algo grandioso, né, aqui por fora, a quem não estiver preparado aqui por dentro. Eu vou repetir isso. Deus não vai entregar nada grandioso, sabe, aqui por fora, para quem não estiver preparado aqui por dentro. Perguntinha capciosa para você. Você tem valorizado mais aquilo que você deseja demonstrar por fora ou o preparo que você precisa obter por dentro? O que é que você tem mais valorizado nesses dias, entende? E aí, para a gente ir para o nosso quinto e último erro, né? Antes eu quero compartilhar com vocês que, queridos, você pode ser, né, um apoiador desse canal, clicando aqui, se inscrevendo no canal primeiramente, é lógico, e depois clicando no Join, no botão Join. Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas no meu aparece Join. Né? Fazendo isso, você se torna um apoiador, um patrocinador desse canal e me abençoa demais, queridos, ok? A gente tem, né, diariamente vindo aqui compartilhar do coração de Deus para o seu coração, da vida de Deus para abençoar a sua vida, ok? Fazendo isso, certamente você me abençoa demais. Vamos lá para o quinto e último erro que você, no meio de um processo, jamais deve cometer, queridos, e que é dar ouvido às vozes erradas. Eu vou te falar que esse aqui pega muita gente, tá? Dar ouvido às vozes erradas. No vídeo de ontem, né, nós falamos exatamente a respeito disso, sabe? Quantas vozes têm falado nesse mundo, né? E quantas vezes a gente, por não saber perceber a voz de Deus, a gente acaba dando ouvido à voz do inimigo, dando ouvido à voz das nossas emoções, dando ouvidos à voz das nossas paixões, dando ouvidos àquilo que, ao invés de nos aproximar de Deus, vão nos afastar de Deus, dando ouvidos àquilo que, ao invés de nos direcionar, sabe, para o centro da vontade de Deus, nos tira do centro da vontade e do propósito de Deus. Quantas vezes já aconteceu com você, de você dar ouvido, sabe, a alguém que chegou com um conselho ali e naquele momento você achou que era o melhor conselho da sua vida, que ia mudar a sua vida, ao invés de, sabe, de te ajudar, mais te atrapalhou do que ajudou? Já aconteceu comigo, queridos. Já aconteceu comigo de uma vez eu tinha trabalhado 4 anos no meu primeiro emprego, né, que foi numa rede de supermercados. Eu entrei como um repositor, né, de FLV, que é a feirinha, né, do mercado, saí como encarregado. 4 anos, peguei toda aquela bolada ali, né, eu tinha 20 anos, 22 anos eu tinha, peguei uma bolada ali e botei tudo na mão do pai de um amigo meu que tinha me apresentado uma proposta de ganhar, de dobrar aquele dinheiro ali. Aí eu, cresci o olho. Preciso te falar o que aconteceu? Não, né?
É isso mesmo que você pensou aí. Eu perdi todo o dinheiro, queridos. Perdi todo o dinheiro. Que frustração que me deu naquela época. Mas por quê? Porque eu dei ouvidos a vozes erradas. Tá entendendo? Então, o que eu e você precisamos captar e pegar aqui, queridos, entender aqui é que toda vez que você der ou que você dá ouvidos à voz do mundo, você se tapa, você se fecha, né, para ouvir a voz de Deus. Toda vez que você dá ouvido à voz do mundo, você se tapa, você se fecha para ouvir a voz de Deus. Então, o foco aqui é o quê? Buscar aprender a ouvir a voz de Deus. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente a respeito disso. Foi Deus ou não foi Deus que falou comigo? Porque esse vídeo é tão importante, queridos, também porque ele vai direto de encontro a um dos maiores, né, questionamentos que nós temos aqui no nosso canal. Ah, Deus já me falou, mas eu não vi ainda. Será que foi Deus? Ah, eu passei por situação assim. As pessoas não sabem discernir a voz de Deus, queridos, e nesse tempo, nesses dias que nós temos vivido, quão importante é nós ouvirmos a voz de Deus, queridos. Você precisa se esmerar nisso, queridos, em ouvir a voz de Deus, em aprender a ouvir a voz de Deus. E na verdade, o Senhor, ele está a nos falar a todo momento, né, a todo instante. Então, preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Eu não tenho dúvidas de que Deus já começou algo na sua vida, mas a forma como você responde ao processo é que vai determinar se você vai ou não viver a promessa, queridos. Porque Deus, ele tem promessa para todos nós, mas a perguntinha aqui, você acha que todas as pessoas vão viver, vão desfrutar da promessa de Deus? O que você acha? Claro que não, mas é porque Deus não quer? Não, é porque as pessoas não respondem da maneira que precisam responder. E eu, sinceramente, eu não quero que você faça parte desse grupo. Pelo contrário, queridos. Como é maravilhoso quando eu leio os comentários aqui dos nossos vídeos e tá lá escrito, olha, Paulinho, poxa, que bênção, tudo que você falou, né, ou algum ponto, né, que eu tenha falado ali, a pessoa vem e dá o feedback dela, sabe? Poxa, o que você falou aqui é verdade, Paulinho, eu passei por isso, poxa, em determinado momento eu achei que não ia dar certo, eu achei que não ia conseguir, mas Deus mudou a minha sorte, o Senhor virou, sabe, a minha vida, por glória a Deus e tal. Queridos, isso é maravilhoso para mim, queridos, quando eu ouço algum feedback de vocês aqui, entende? Então pode ter certeza que o desejo do meu coração é que vocês desfrutem da promessa. Você não pode tratar esse momento, sabe, de processo como algo comum na sua vida, porque o processo pelo qual você está vivendo hoje está moldando a vida que você vai viver amanhã. Você pegou isso, querido? Isso é forte, isso é poderoso. Eu vou repetir. O processo pelo qual você está vivendo, está passando hoje, ele está moldando a vida que você vai viver amanhã. Você recebe isso na sua vida, meu irmão? Você recebe, você toma posse disso? Se você recebe na sua vida, comenta aqui embaixo assim, ó, eu não vou errar no processo. Você não pode errar nesse processo. Você não pode errar nesse exato momento da sua jornada, que é um momento crucial, queridos, que é um momento, sabe, de determinação, que vai, né, determinar se você vai viver essa promessa ou não. Você não pode errar nesse momento. Eu não quero que você erre nesse momento. Amém, queridos? E por não querer, queridos, que você erre nesse momento tão decisivo da sua vida, da sua jornada, da sua história, porque vai determinar o seu futuro, o seu amanhã. Nós abrimos a nossa turma de mentoria, a nossa primeira turma de mentoria, e eu quero ter você lá comigo. Porque nessa turma de mentoria, queridos, nós teremos, né, 7 encontros aonde nós vamos te pegar pela sua mão. Você que se vê desorientado no meio desse processo, você que se vê bloqueado, travado, você que sabe, isso é muito forte, que existe algo maior de Deus para você, mas você não sabe como acessar isso, você não sabe como viver isso. Essa mentoria é para você, queridos.
como eu estou falando, nós vamos te pegar pela mão e te guiar nesse passo a passo. Serão 7 encontros online, um encontro semanal. Todos esses encontros com ferramentas que vão te ajudar a enxergar os seus pontos cegos, aonde você está deixando de agir, ou por que você não está agindo, por que você tem deixado o medo te paralisar, te bloquear e impedido de viver a vida que Deus tem para você. Essa mentoria é para você. Eu vou subir o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, mas é só para você que não aguenta mais, queridos, viver a vida que você tem vivido, quando você sabe que tem mais de Deus para você. O primeiro link na descrição desse vídeo é o link para a inscrição da nossa mentoria. É um preço super acessível, né? Custa, o pessoal fala muito, né? Menos de um pedaço de pizza, não dá nem isso, deve dar, né, uma rodelinha ali de salaminho da pizza por dia. Entende? Você vê que é irrisório. Tô fazendo isso aqui para ficar rico não, querido. Eu tô fazendo isso aqui, sabe, para te ajudar, porque eu leio, já disse aqui, leio todos os comentários, respondo pessoalmente todos os comentários e eu sei o que é estar nesse momento, nesse lugar em que você se encontra hoje, sem ter um norte, sem ter uma direção, sem saber para onde ir. Eu tô aqui como profeta de Deus, como boca de Deus, para abençoar a sua vida, mas também para te orientar por esse caminho. Vamos caminhar juntos. Vem caminhar comigo, pois eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Tá bom? Então é isso. Fico por aqui no vídeo de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Faço votos aqui de paz, prosperidade sobre a sua vida, querido, querida. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.